Seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu canal de devocionais aqui no YouTube. Peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas. O canal está crescendo e para que ele continue crescendo, eu conto com a sua ajuda. Agora vamos ao nosso devocional de hoje. Provação. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos algum tipo de provação nas nossas vidas. Algum problema que vem sobre nós, sobre os nossos familiares e que de alguma maneira, direta ou indiretamente, afeta a nossa vida. Mas a questão é pensarmos como reagir às provações. Quais os efeitos possíveis de uma provação? São muitos, na verdade. Mas hoje, biblicamente, eu gostaria de conversar com você a respeito de um resultado benéfico advindo da provação, que é a transformação. A mudança na forma com que nós nos relacionamos com as pessoas e principalmente para com Deus. Você tem passado algum tipo de provação? Quem sabe Deus quer transformar o seu coração, te trazer para mais perto dele. Vamos ao nosso devocional de hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo disse assim: os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Deus tem um propósito por trás de cada uma das dificuldades, das provações, dos problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas. Em 1 Pedro 4, verso 12, nós lemos assim: não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas novas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que vai lhes acontecer. Jesus também afirmou: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês passarão por aflições. Mas fiquem animados. Eu venci o mundo. João 16, 33. Deus utiliza inclusive as próprias provações, os próprios problemas para nos trazer para mais perto dele. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É o que lemos no Salmo 34, verso 18. Infelizmente, nós temos uma tendência de buscar mais intensamente a Deus quando estamos passando por algum tipo de problema. E tais problemas são utilizados por Deus de forma pedagógica para quebrantar o nosso coração, nos tornar mais sensíveis e assim voltar os nossos olhos ao Senhor. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Quer exemplos disso? Deus poderia ter mantido José fora da cadeia. Mas veja o que Gênesis capítulo 39, dos versos 20 a 23, nos diz. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que ali sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava.
Deus poderia ter evitado que Jeremias fosse lançado em um poço cheio de lama. No entanto, assim, os oficiais do rei pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. No entanto, então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele sequer conseguiu dormir. Logo ao amanhecer, o rei se levantou e foi correndo para a cova dos leões. E quando ele se aproximava da cova, chamou Daniel em alta voz, que revelava certa aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E então Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus. Deus não impediu que todas estas coisas acontecessem. Ele poderia, mas ele não impediu. Ele deixou que cada um destes problemas viessem sobre os seus filhos, e em decorrência deles, cada um destes homens foram trazidos para mais perto do Senhor. Os problemas têm a incrível capacidade de nos fazer olhar mais firmemente para Deus, a depender somente de Deus e a confiar em Deus muito mais do que nós confiamos em nós mesmos. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Uma vez que Deus está soberanamente no controle de todas as coisas, acidentes são apenas incidentes dentro do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, Paulo diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais aos seus filhos. Cada problema é uma oportunidade para o crescimento do nosso caráter. E quanto mais difícil for, maior será o potencial de desenvolvimento dos nossos músculos espirituais, maior será
a probabilidade de crescimento das nossas fibras morais. Pedro, na primeira carta, capítulo 1, verso 7, disse assim: estas dificuldades vêm para provar a sua fé. É pura. Essa pureza de fé vale mais do que ouro. Tiago, no capítulo 1, verso 3, afirmou assim: sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Visto que Deus deseja tornar-nos semelhante a Jesus, Ele nos faz passar pelas mesmas experiências, pelo menos em algum grau, que Jesus passou. E isso inclui, queridos, passarmos por solidão, por tentação, por pressão, críticas, rejeições e muitos outros problemas. Em Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, nós lemos assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Paulo, em Romanos 8,17, completa: enfrentamos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Deus. Muitas pessoas se tornam mais amargas ao invés de melhorar. Ao contrário de se aproximarem de Deus, se tornam pessoas amarguradas, entristecidas, pessoas que vivem reclamando. E elas nunca crescem. Você e eu, nós precisamos aprender a reagir como Jesus reagiu diante dos problemas. Em primeiro lugar, lembre-se de que o plano de Deus para as nossas vidas é sempre bom. Jeremias capítulo 29, verso 11 nos diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. José compreendeu esta verdade quando, falando aos seus irmãos que o venderam como escravo, ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Ezequias expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar a sua vida. Foi para o meu benefício que eu sofri. Isaías 38, verso 17. O segredo da resistência é lembrar-se de que o nosso sofrimento ele é temporário, mas que a recompensa em sermos aprovados é eterna. Deus está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor na sua santidade. Hebreus 12, 10. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, também lemos assim: mantenham o olhar firmes em Jesus, o nosso líder e orientador. Ele esteve pronto para padecer a morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Em segundo lugar, aprenda a agradecer. Eu sei que é difícil passar por problemas e ainda assim encontrar motivos para agradecer, mas é isso que nós aprendemos nas Escrituras. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para cada um de vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em Filipenses 4,4, nós aprendemos: alegrem-se sempre no Senhor. Por fim,
ao enfrentar tribulação, ao passar por problemas, se recuse a desistir. Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4 diz assim: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue e que a perseverança se desenvolva completamente, e descobrirão que se tornarão homens e mulheres de caráter maduro, de integridade e sem nenhum ponto fraco. Por fim, em Hebreus capítulo 10, verso 36, aprendemos assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos transformados pelas tribulações, a crescermos no tempo da dificuldade e assim espelharmos a imagem de Deus, o exemplo de Jesus na nossa vida e no nosso testemunho. Coloque a sua tribulação diante do Senhor. Coloque diante dele a ansiedade do seu coração, o seu problema. E eu tenho certeza que ele te ajudará. Que Deus abençoe a sua vida. Conte sempre comigo. Compartilhe essa mensagem. Nos ajude a ajudar mais pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço. Um beijo no coração. E é claro, como sempre, um ótimo Café com Bíblia para todos nós.